Começando mais um episódio do Casa 8, Ana Cabral por aqui, como é que vocês estão? Eu estou ótima. E esse mês de setembro, o tema é sobre capitalismo da vigilância, em especial sobre políticas públicas com a finalidade de monitoramento das pessoas. Animados para começar? Então vamos lá? Mas antes da gente dar início, eu quero te perguntar uma coisinha. Já foi ouvir os nossos outros episódios da nossa temporada? Nessa temporada de 2023, nós já falamos sobre racismo religioso, o impacto do uso de aplicativos em relacionamento afetivo, orçamento público e influência política e conexão entre prosperidade, ascensão social e ancestralidade. Se você ainda não ouviu, recomendo que depois você vá nesses outros episódios, ouça a gente e dê um feedback sobre o que você achou de cada episódio, beleza? E se ficou alguma dúvida, manda uma DM pra gente que a gente te responde também. Aproveita, segue a gente aqui no Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Toda vez que vocês seguem e ativam as notificações, assim que a gente subir um episódio, vocês já vão ser notificados, beleza? E vamos pro nosso Indica? Nesse mês eu trouxe 2 conteúdos para o nosso Indica. O primeiro deles é o documentário chamado Coded Bias, que está na Netflix. Ele é do ano de 2020 e fala sobre os desdobramentos do uso de tecnologias como reconhecimento facial em países como Estados Unidos, Inglaterra e China. O documentário mostra algumas estudiosas da área, como a Joy Bowley e a Kate O'Neill. A Joy, que é formada em Ciências da Computação, começa o documentário falando sobre o seu projeto de estudo, onde ela estava desenvolvendo um programa que escaneava o seu rosto e colocaria uma outra animação por cima, como se fosse um filtro. E quando ela começa a treinar o seu algoritmo para fazer essa função, ele não conseguia ler o seu rosto. Mas quando ela colocava uma máscara branca, o algoritmo leu normalmente e com uma acurácia alta. O Coded Bias fala principalmente sobre o uso de tecnologias de monitoramento através de câmeras que leem o rosto dos cidadãos sem qualquer tipo de regulação e que tem como principal alvo pessoas pretas e pobres. O segundo conteúdo é o filme Minority Report, A Nova Lei, que é um filme de 2002, onde o governo detém a tutela de trigêmeos que antecipam prováveis ou possíveis crimes que acontecerão. A principal reflexão que esse filme traz é que, até que ponto a polícia pode atuar sem que, de fato, o crime não tenha ocorrido? Eu não vou trazer muitos spoilers aqui, mas vale demais a pena ver esse filme. E vamos para o nosso bate-papo? De acordo com o Instituto Igarapé, o reconhecimento facial no Brasil vem sendo usado desde 2011, onde os primeiros estados a utilizarem esse tipo de tecnologia foram Bahia e Rio de Janeiro. Com base nesse mesmo estudo, as principais áreas que estão fazendo uso de reconhecimento facial são a educação, segurança pública, transporte e controle de fronteiras. Um outro problema que deriva do uso de reconhecimento facial é o viés de quem programa, que é uma pessoa com seus valores e crenças, onde não existe neutralidade. Logo, o código construído pelos programadores refletem também as suas percepções da realidade. Segundo o estudo realizado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, a faixa de falsos positivos, ou seja, casos em que o algoritmo leu confirmando o rosto de uma pessoa como sendo de um infrator, mas que não era, foi de 100 vezes mais altas para negros do que para pessoas brancas. Para mulheres negras, os algoritmos analisados atribuíram o sexo errado em 35% a mais. Em 23 de março de 2023, o projeto de lei 3069/22 começou a tramitar no Congresso Nacional para que seja votado e as forças de segurança pública pudessem utilizar o reconhecimento facial como estratégia de investigação criminosa. O texto da proposta do projeto de lei foi elaborado pelo ex-deputado subtenente Gonzaga, de Minas Gerais,
em conjunto com o perito em análise facial. Para conversar com a gente hoje aqui no Casa 8, eu trouxe uma pessoa que é um dos principais estudiosos e pesquisadores sobre o tema do uso de reconhecimento facial como política pública aqui no Brasil. O nome dele é Pablo Nunes e ele é doutor pela UERJ em Ciência Política. O centro de estudos dele se chama o Panóptico e o hobby preferido dele nas horas vagas é cozinhar. Pablo, pode entrar, o Casa 8 é seu. Muito obrigado aos ouvintes da Casa 8 pela acolhida. Espero poder contribuir para um diálogo bacana sobre esse tema que é tão importante e tão urgente para que seja discutido aqui no Brasil. Principalmente urgente, né, Pablo? Nossa. E anda a passos largos, né, para a gente ter mais conhecimento sobre isso. E aí a minha primeira pergunta, né, com esse panorama geral aqui para a gente entender, né, o que é o reconhecimento facial e tudo mais. Hoje a gente vive numa sociedade que utiliza muito a tecnologia e em alguns momentos a gente, enquanto sociedade, está meio que vivendo em função dessas milhões de ferramentas tecnológicas que a gente tem. E tendo em vista algum fato de que quando a gente entende o algoritmo e que ele é construído por seres humanos, a gente entende também que esses algoritmos refletem valores pessoais dessas pessoas que estão construindo esses algoritmos, né? Então, a minha primeira pergunta vai muito no sentido de tentar entender como que essas tecnologias de monitoramento e controle elas nasceram, né? Quais são os principais desdobramentos no sentido social que essas tecnologias têm e qual seria a principal problemática, né? Qual que é o principal problema da gente usar, por exemplo, o reconhecimento facial enquanto política pública, enquanto ferramenta de segurança pública, por exemplo, hoje aqui no Brasil? Nossa, perfeito. É uma pergunta que dá para a gente passar aí por algumas décadas, né, de desenvolvimento não só tecnológicos, mas também desenvolvimento de políticas públicas na área de segurança, de controle e da própria ideia de construção de um Estado. A gente, quando vai desenrolando o fio das origens que levam à utilização da face enquanto um elemento biométrico, principalmente seu emprego em relação a controle e vigilância, a gente vai exatamente de encontro, né, a essa história tão profunda que a gente tem de diversas atividades e diversas ações que os estados modernos se utilizaram para construir a própria ideia de nação e a própria ideia de Estado. Quando a gente fala sobre o Panóptico, né, que é o nome do projeto que eu coordeno dentro do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESEC, a gente lembra exatamente de uma dessas iniciativas que ficou famosa, principalmente no início do pensamento dos Estados modernos, que era a ideia de uma prisão em que a vigilância, né, se fazia de maneira onipresente, né, em que todos ali se sentiriam vigiados e por esse sentimento estariam ali, de certa forma, sendo incentivados a se comportar de maneira esperada, né, e de se domesticar em relação às suas atividades. A ideia do panóptico, essa ideia de você conseguir controlar corpos, controlar populações, sem a utilização da violência, né? E a gente sabe que a violência sempre foi utilizada pelo Estado, né? O Estado nacional, o Estado moderno é fundado na ideia do monopólio, do uso legítimo da violência, e a partir do panóptico se cria uma possibilidade de controlar e submeter indivíduos ao controle e à vigilância dos corpos a partir de estratégias que não precisavam, né, da utilização da violência. Ocorre que essa é uma meia-verdade. Para a população preta, para a população periférica, para a população que é vulnerabilizada, a violência sempre fez parte do controle. Um controle muito mais forte e muito mais preciso no sentido da sua eficiência e da sua violência. Então, quando a gente pensa exatamente na forma pela qual essa vigilância se dá para corpos pretos, a gente pensa muito mais num navio negreiro do que num panóptico. Inclusive, é uma grande
debate dentro da academia, né, e de todos os estudiosos que estudam, que são parte, né, dessa campo de estudo de vigilância, né, o quanto que essa ideia de panóptico é uma ideia muito europeia dessa ausência de violência e que, na verdade, para a gente pensar, por exemplo, vigilância aqui em contextos do sul global e para populações periféricas, a gente pode fazer muito mais menção à ideia de navio negreiro, onde havia vigilância completa e também a utilização da violência como forma de controle desses corpos. Então, essa ideia, né, em onde está fundada a biometria facial e que também se funda numa ideia de que a gente pode, por elementos biológicos, identificar, taguear com diversas aplicações. Isso remonta, por exemplo, à própria pseudociência chamada frenologia, que, por medidas do crânio, dizia, né, que era possível identificar uma pessoa criminosa ou com tendências a ser criminoso, a partir exatamente do formato do crânio, né? E a gente vai acumulando inovações, aí entre muitas aspas, tecnológicas, que vão repaginando essas ideias que são ideias baseadas completamente no racismo. O reconhecimento facial tem seus dois pés fincados nessa ideia moderna de utilização dessas medidas do crânio e dessa forma de tentar pegar esses elementos biológicos e linkar a um comportamento patológico, muitas vezes, nomeado como patológico, mas principalmente numa ideia desse comportamento criminoso. Então, por mais que hoje a gente veja essa coisa bem high-tech, bem utópica, algo, nossa, o futuro chegou, agora eu consigo desbloquear o meu celular sem mexer, sem colocar minhas mãos no celular, na verdade tudo isso, né, tem um fundo e uma origem muito marcada pelo racismo. E é até bem por isso que a gente não consegue, né, superar alguns dos problemas que já estão muito bem documentados e a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu queria chamar a atenção primeiro, nessa primeira fala, é de que a gente tem muita coisa por trás da tecnologia. A tecnologia, ela é uma ferramenta, ela é uma máscara, ela é uma capa de um livro. Na verdade, o que tem por dentro, o que tem por trás, são essas relações sociais, são essa história, né, que não pode nunca ser esquecida e que também não pode ser consertada, entre muitas aspas, com soluções tecnológicas. Uma grande coisa que se diz é que o viés racial de algoritmos de reconhecimento facial pode ser consertado por medidas tecnológicas, um acerto no algoritmo, bancos de dados mais diversos, equipes mais diversas. A gente sabe que não, senão isso já seria uma realidade, tendo em vista que já ia ser uma realidade que a gente já estaria experimentando e não que a gente estaria discutindo, debatendo justamente os efeitos nocivos que essas tecnologias reforçam, né? Quando falam isso, eu sempre falo, olha, gente, o Brasil está tendo uma experiência mais profunda, mais intensa com reconhecimento facial na segurança pública desde 2019, né? Então, temos aí poucos anos ainda dessa utilização. Só que os Estados Unidos já usam essas tecnologias há 20 anos. E são os Estados Unidos que produzem, são o centro, né, da produção dessas tecnologias. O Vale do Silício fica nos Estados Unidos. E lá nós temos estados e cidades banindo o reconhecimento facial na segurança pública. Então, veja, o grande produtor da tecnologia, o grande país que está a anos-luz do Brasil do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, pelas, né, medidas que a gente adota, né, comumente. O país que tem dinheiro e é o mais rico do mundo e que poderia, né, endereçar soluções muito eficientes e eficazes do ponto de vista tecnológico para superar esses vieses. Esse mesmo país possui cidades e estados que estão banindo o reconhecimento facial, porque sabem e declaram que ele não funciona. Ou que, na verdade, a forma pela qual ele funciona, o resultado positivo que se pode achar no uso do reconhecimento facial é muito pequeno se a gente comparar com a possibilidade e a grande frequência com que esses algoritmos erram e, com isso, causam violações de direitos. Então, é interessante. Se fosse um problema de acerto no algoritmo, a gente já teria visto essa solução, pelo menos lá nos Estados Unidos, que já estão há tanto tempo
fazendo uso. E 20 anos acho que é tempo suficiente para maturar, né, uma ferramenta, para criar uma progressão efetiva dela, para apresentar soluções, né? E até hoje a gente não tem soluções efetivas para que a gente consiga ter uma segurança, aspas, aqui no uso desse tipo de tecnologia, que é isso que você falou, né? Efetividade baixa, eficácia baixíssima, com falsos positivos, índices de falsos positivos altíssimos. Trazendo um pouco para o cenário do Brasil, que já tem, né, eu acho que pelo que eu li, os primeiros estados a utilizarem o reconhecimento facial foi o Rio de Janeiro e a Bahia. E aí a Bahia teve um índice, eu li um estudo da FGV falando sobre um índice de 69% de falsos positivos numa amostra de 100%. Então, isso é mais do que a metade, né? Você vê que o algoritmo erra e erra muito, né? Porque ele não tem efetividade nesse tipo de proposta de solução que ele tem. E eu acho que essa coisa do discurso high-tech, do discurso que embala do futuro que já chegou, e para vender essas tecnologias, eles são muito bons, né? Eles trazem uma sensação para a gente de evolução, que é isso que eu acho que a grande discussão, né, quando a gente fala sobre, pelo menos do que eu leio, sobre reconhecimento facial, é que o futuro chegou. E aí o futuro chegou com propostas muito boas, né? Um dos conteúdos que eu indiquei nesse mês do Dica para fazer complementação, né, do que a gente está discutindo aqui é o Minority Report, né, que é um filme de 2001, né? É um filme de 2001. E a gente está em 2023, a gente vai fazer aí 22 anos, né, do filme, e a gente vê que esse filme é extremamente atual. Se você não só no contexto estadunidense, que ele foi criado e feito, mas também no contexto ao redor do mundo, né? E o quanto que, de fato, esse discurso high-tech, super cool e tecnológico, ele envolve as pessoas no sentido de que isso vai ser uma solução, quando, na verdade, ele aprofunda abismos sociais, ele aprofunda mazelas sociais que a gente precisa estar debruçado para olhar, entender, estudar e ter muito mais profundidade do que vir com uma tecnologia que se diz, que se propõe ser facilitadora de algo que não é fácil. A gente sabe que pessoas pretas, pessoas pobres, majoritariamente ao longo dos anos, ao longo dos séculos, sofreram processos muito ruins na nossa sociedade como um todo. E aí a gente ainda fica pautado e utilizando esse discurso de super para frentex, quando na verdade esse discurso esconde camadas muito mais profundas que a gente de fato precisa olhar. Pois é, eu sempre fico pensando assim, exatamente o que você disse, né? Tá bom, vamos parar de conversa. Do que a gente está falando, na real? De encarceramento em massa e de abordagem policial, além das violações todas de direitos da população negra. Então vamos por parte, né? Temos 3 elementos. Em primeiro lugar, por que um reforço, né, dessa ideia de que pessoas negras têm menos direitos, são sujeitos de menos direitos do que pessoas brancas? Porque já é amplamente documentado que essa tecnologia possui viés para a população negra, e mesmo assim gestores fazem a escolha de adquirir essas tecnologias por milhões de reais, sem nenhum tipo de preocupação com a garantia de direitos da população negra. E digo mais, né, se a gente olhar para a proporção dos salários de pessoas negras e não negras, que vai exatamente para impostos, a gente vai ver que boa parte desses milhões usados para comprar reconhecimento facial é muito mais vindo de bolso de pessoas negras do que de pessoas brancas. Né? Porque as pessoas brancas não estão tendo seus dividendos taxados, as pessoas brancas não estão tendo herança taxada, e a população negra em todo o consumo, que é boa parte do salário que é consumido, né, com consumo, é amplamente taxado. Então, veja, a crueldade desse sistema. A gente está tendo
essa tecnologia comprada com dinheiro, que na sua proporção vem muito mais de bolso de pessoas negras do que de pessoas brancas, e essas pessoas negras estão sendo completamente afastadas ali do seu lugar de sujeito de direitos, uma vez que a gente sabe, né, que essas tecnologias não funcionam. Então é um mecanismo muito cruel. Um outro ponto, encarceramento em massa. Nós temos no Brasil uma população carcerária que se multiplica de maneira ultra veloz. Todos os anos nós aumentamos a taxa de encarceramento no Brasil. Todos os anos. Esse é um processo que vem numa crescente desde a década de 80. A gente não tem nenhum tipo de folga, nenhum tipo de respiro nessa taxa de crescimento, né, da população carcerária. Nós estamos rumando rapidamente para o pódio infeliz de maiores populações carcerárias do mundo. Então, esse é um dado da realidade que pode ser encontrado por qualquer pessoa só consultando, né, o site oficial do Sistema Penitenciário Nacional. Esse é um ponto. E se essa população está crescendo ano após ano, se nós estamos chegando rapidamente a quase 1 milhão de pessoas presas, a gente chegou aos 800 mil recentemente. 800 mil pessoas que estão no sistema. É um número realmente impressionante. E veja, o que mudou na segurança pública? Quais foram as soluções que foram apresentadas para a população? A população está se sentindo mais segura? Há uma redução dos indicadores de criminalidade? Muito pelo contrário. A gente sabe o quanto, né, que o sistema penitenciário se configura como um estado de coisas inconstitucional, como já foi declarado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e o quanto que esses são espaços de formação na criminalidade. A gente tem um número muito expressivo de jovens que não tinham antecedentes criminais, que estão indo cumprir pena de privação de liberdade, não são afiliados a organizações criminosas e saem desse sistema, porque nesse sistema, para sobreviver, é necessário que você consiga algum ente que te forneça proteção, que te forneça elementos básicos de higiene que o Estado não fornece, que forneça advogado, e essa pessoa vai cumprindo vários requisitos que vão fazer com que essa pessoa tenha uma ligação muito grande com esses grupos criminosos e uma relação de dívida. E vai, assim, sair para a rua, depois do cumprimento da sua pena, exatamente, totalmente ali amealhado, totalmente imerso nesse mundo. Então, a gente não tem nenhum resultado positivo no fortalecimento e no aumento da população carcerária brasileira. Mesmo assim, a gente está fazendo essa opção. E uma outra questão, e a última, é a abordagem policial, porque quando a gente pensa em reconhecimento facial, a gente sempre pensa nos falsos positivos e pessoas que foram presas injustamente. Esse é o ponto do iceberg. Antes de terem os casos de erros do reconhecimento facial, de pessoas que foram detidas, de pessoas que foram até mesmo presas, nós temos uma dezena de milhares de pessoas que foram abordadas pelos policiais, porque a câmera, né, identificou essa pessoa como uma possível criminosa, e que às vezes foram abordadas de maneira violenta. Eu sempre lembro de um caso na Bahia de um jovem que estava no espectro autista que foi abordado com uma arma na sua cabeça. Esse jovem ficou sem sair de casa semanas. Quem é que toma conta desses efeitos que esse encontro infeliz com a polícia vai ter na vida desse jovem? A gente fez no SESEC uma pesquisa no ano passado sobre abordagem policial aqui no Rio de Janeiro. E o título do relatório final, depois de ouvir muitos jovens que foram abordados, depois de fazer um survey significativo aqui para a população da cidade do Rio de Janeiro, depois de ouvir policiais, depois de ouvir mulheres trans, depois de ouvir vários grupos populacionais, o tema que virou a chave que mais foi mencionada em todos esses momentos da pesquisa foi exatamente do trauma. Pessoas que são abordadas, às vezes, 13 vezes num dia. 13 vezes. Gente. Pessoa que é abordada quando sai de casa, pessoa que é abordada quando chega no trabalho, pessoa que é abordada quando volta para casa. E exatamente, as pessoas começam a mudar o seu dia a dia por conta desses encontros com a polícia.
que muitas vezes, se são educados a minoria, quando menos são, de certa maneira, uma forma muito ruim de você ficar exposto ali para a população que passa e para as pessoas ali que circulam durante a sua abordagem. Há um elemento de um trauma que não é dito e que fica completamente imerso, obscuro e completamente opaco do ponto de vista das estatísticas. Ninguém sabe quantas são as pessoas que foram abordadas pelo reconhecimento, por conta do reconhecimento facial. Nem se sabe o que foi, o que aconteceu com essas pessoas. Então, esses 3 elementos, eles falam exatamente do que está por trás do reconhecimento facial. E nenhum desses 3 elementos nos valida na escolha do reconhecimento facial como uma ferramenta realmente útil para a política pública de segurança. Então, é isso, né? Vamos falar sério? Quando a gente começar a falar sério, talvez a gente realmente faça uma reflexão que seja justa com os cidadãos e com os contribuintes também, né? Porque são eles que pagam seus impostos e que vão fomentar. Subsidia, né, esse tipo de política. São as pessoas que colocam dinheiro na mesa para comprar, literalmente, esse tipo de política pública, né? E aí, você estava falando desses casos, realmente eu nunca tinha parado para pensar nessas pessoas que são abordadas e nem nas estatísticas elas estão, né? Sim. Porque tem um efeito, e aí um efeito subjetivo, que é, né, o trauma, é a pessoa mudar a sua rota de ir para o trabalho, de voltar para o trabalho, de ocupar um espaço XYZ, né? E aí eu fiquei pensando muito também nessa questão do direito à privacidade e à intimidade, né? Que é um direito garantido na Constituição. Né? Isso a gente está falando, não é nada da nossa cabeça aqui, a gente está falando da lei e da Constituição. Hoje, aqui no Brasil, a gente sabe que ainda não tem uma regulação para isso, a gente ainda está muito incipiente em questão de legislação para o uso de reconhecimento facial, mas eu queria saber de você, Pablo, como que está ao redor do mundo, como que, você falou um pouquinho dos Estados Unidos e tal, eu sei que também a China é um outro lugar que usa, né, muito fortemente o reconhecimento facial. E eu queria saber de você como é que está esse debate assim, em outros lugares do mundo em relação ao uso do reconhecimento facial, confrontando o direito da privacidade e intimidade, né, das pessoas. Esse é um tema importante. Não há, aqui no Brasil, de maneira abrangente, uma regulação específica sobre reconhecimento facial. A gente vai ter experiências no Distrito Federal, de um PL, que é um PL que foi aprovado com duras penas e, por isso, é um PL muito simples do ponto de vista dos desafios que o reconhecimento facial impõe. E fora isso, nós temos vários projetos de lei. E aí eu estou falando de regulação que seja uma regulação que eu acredito que seja interessante para o tema. Não as regulações que dizem pode usar sem se preocupar. Use à vontade. À vontade, que existe. Existem. Existem, né? Diversos. Da regulação boa, da regulação que realmente coloque ali parâmetros. Então, nesse sentido, a gente no Brasil não tem essa discussão. O que a gente tem, e isso é muito parecido com o cenário internacional, são tentativas de regulações que buscam como objeto as inteligências artificiais do que necessariamente algo específico para o reconhecimento facial. O reconhecimento facial é enquadrado dentro de inteligência artificial. E como a gente tem desafios também que se impõem para outros tipos de inteligência artificiais, inteligência artificial generativa, como a gente tem agora ChatGPT e outras coisas, inteligências artificiais, por exemplo, de policiamento preditivo, de ranqueamento de currículos para seleção de emprego, de determinação de pena para pessoas que estão no sistema de justiça criminal, né, que estão passando pelo processo ali, o julgamento. Existem, né, algoritmos que calculam ali a possível pena, a pena justa para o processo, né, que também é outro problema sério. Então, se optou por fazer essa discussão do ponto de vista da inteligência artificial. E aí a gente tem algumas iniciativas importantes, né? A mais avançada e a mais interessante aqui no Brasil, que se inspira na regulação da União Europeia, é exatamente o Marco Civil de Inteligência Artificial produzida pelo grupo de juristas do Senado Federal.
E qual é o interessante dessa regulação? É que ela trabalha com uma ideia de riscos, de níveis de risco. Ou seja, tem inteligências artificiais que produzem muito, tem muita possibilidade de cometer efeitos deletérios para a população, ou seja, de nível muito alto. E tem inteligências artificiais que são mais simples e que possuem um baixo risco. Por exemplo, inteligências artificiais que fazem predição de clima, por exemplo. Então, essa ideia de pensar no risco, ela permite exatamente fazer uma regulação que abarque todos esses desafios que as inteligências artificiais estão colocando para as sociedades. Nesse sentido, a inteligência artificial, elas possuem um grande risco e para a União Europeia, inclusive, a gente teve esse posicionamento recente de exatamente banir o uso de biometrias faciais para fins de vigilância lá na União Europeia, por conta desses debates, né, por conta do alto risco. Exatamente, né? Então, tem essa disputa. Agora, a disputa é, né? Primeiro, aqui no Brasil, a disputa é sancionar esse marco civil de inteligência artificial, ainda não está sancionado, está sendo discutido ainda, está passando pelo Senado agora, todo o processo, deve passar pela Câmara, depois para o presidente, e aí depois a disputa vai ser exatamente definir que régua é essa de risco, porque uma das coisas... Exato. Alto risco, baixo risco, beleza. Não faz muito sentido. O que é alto Para risco? quem que é alto risco? Exato. Então, o Marco Civil da IA, algumas pessoas que fizeram parte, né, do Comissão de Juristas, fizeram esse posicionamento por enquadrar reconhecimento facial como alto risco, e não conseguiram. Então, vai ser difícil. Imagino que seja uma tarefa aí bem árdua para conseguir colocar essa régua aí da maneira, né? Pois é, e no fim das contas, o que a gente tem hoje? Nenhuma regulação. O ideal, e é o nosso posicionamento, e é o que a gente acredita realmente que é a resposta, é que as tecnologias de reconhecimento facial sejam banidas dos espaços públicos e para fins de monitoramento e vigilância. Não há nenhum sinal de efeito positivo possível, né, elencado pelos seus defensores, que consiga ser significativo em face das possibilidades de risco e de todas as violações que a gente já encontrou no uso dessas tecnologias. Então, a posição é pelo banimento. Contudo, sabendo que provavelmente vai haver uma dificuldade gigantesca desse cenário acontecer, pelo menos uma regulação. Hoje a gente não tem nenhum nem outro. Hoje no Brasil é cada um por si, Deus por ninguém. É isso aí. Né? Isso aí. Literalmente Deus por ninguém. E a gente não sabe nada. Agora, só para você e para os ouvintes também terem uma ideia, tecnologias de reconhecimento facial utilizam câmeras, quando utilizados em espaços públicos para fins de vigilância. E não há uma regulação no Brasil que defina que tipo de câmera utilizar para essas tecnologias de reconhecimento facial. Então, eu posso pegar minha TechPix, para quem é antigo, lembra do TechPix, que era uma câmera muito... Para quem é cringe, para os velhos millennials, a gente acostumou-se a ouvir a propaganda da TechPix na TV, que era uma câmera vagabunda, que tinha uma qualidade péssima, mas que era vendida como se fosse a coisa mais tecnológica do mundo. Então, nada impede que alguém utilize uma webcam com reconhecimento facial. Não há. Eu não estou dizendo que isso aconteça, eu estou dizendo que não há regulação, não há parâmetro, não há parâmetros mínimos para o hardware que é utilizado para reconhecimento facial. Então, a gente não tem esse tipo. A gente pode ter câmeras com 2 megapixels de resolução ou câmeras de 100 megapixels. E quanto menos resolução, mais difícil é exatamente você identificar os parâmetros da face que vão ser utilizados para cálculo de reconhecimento facial, ou seja, mais chances de erro. Então, a gente não tem isso aqui no Brasil. A gente não tem uma regulação clara sobre para onde vão esses dados, quem tem acesso a esses dados, pode ser compartilhado esses dados, com quem, com qual tipo de segurança, qual é o tempo de vida desses dados. A gente não pensa sobre isso. Por quanto tempo esses dados podem ficar guardados pela polícia? Sabe? Não há regulação. Quem é responsável por aquela abordagem policial violenta que aconteceu com o menino? Quem é responsável pelaquela senhora que aqui no Rio de Janeiro, na primeira semana de utilização de reconhecimento facial, ficou por horas detida na delegacia porque foi confundida pela câmera, não tinha documentação para provar que não era ela e ficou horas detidas. Quem é que se responsabiliza? De quem é a responsabilidade? Ninguém sabe.
Não há parâmetros claros, né? E isso tudo feito, e aí enfim, eu falo de maneira muito clara, assim, como a irresponsabilidade, né? Gestores públicos deveriam ser as pessoas mais responsáveis e mais zelosas pela nossa sociedade. Eles estão lidando com a coisa pública. E mesmo assim a gente vê coisas como no Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro, ao utilizar reconhecimento facial, pegou um banco de dados desatualizado de mandados de prisão em aberto e utilizou mesmo assim. Sabiam que estava desatualizado e utilizaram mesmo assim. Então essa senhora que ficou horas na primeira semana de utilização das câmeras, ficou horas, né, detida, ela não era a pessoa procurada e na verdade a pessoa procurada já estava presa há 4 anos. Por quê? Porque o banco não estava desatualizado. E quando perguntado, o policial que comandava o projeto, né, piloto, disse: a gente sabia, mas como era o único banco de dados que a gente tinha, a gente utilizou mesmo assim. Então veja, é esse cenário que nós temos no Brasil. Para uma polícia extremamente despreparada, extremamente omissa, negligente, né, em determinados aspectos. Até antes da gente falar da polícia, né, propriamente dita, até porque a gente já está falando dela aqui desde o início do nosso papo, eu queria dar um passo antes, né, porque eu acho que hoje a gente tem um outro conteúdo que eu recomendei no Dica desse mês também, no mês de setembro, foi o Coded Defiance, que é o da Joy Bolani, que é muito bom. E aí ela fala, né, sobre o capitalismo da vigilância, né, enfim, não só como essa estratégia de monitoramento do corpo, da vigilância, do reconhecimento facial, mas também o uso de dados, tendências de consumo que a gente tem hoje por parte de empresas privadas, né? Então o Instagram sabe onde a gente mora, o Instagram sabe exatamente o que a gente gosta, a cor da blusa que a gente vai querer comprar, sabe? A tinta da parede que a gente quer pintar o nosso escritório, então assim... Para onde a gente quer viajar nas férias. Exato, para onde a gente quer viajar. E a gente já está num nível, porque antes o algoritmo aprendia com a gente sobre o que a gente queria. Mas hoje ele já aprendeu tanto que ele sugestiona que você nem sabe o que você quer. Então, isso são dados geridos por empresas privadas. E aí a gente entra no buraco, no limbo, que aqui, como a gente está falando sobre capitalismo da vigilância, a gente está falando sobre empresas privadas que lucram com essas informações sobre quem a gente é. Então, assim, falando sobre essas empresas, a minha preocupação e também muito da minha inquietação aqui que eu estou dividindo com você, com as pessoas que estão ouvindo esse episódio também, é pensar qual é o propósito dessas empresas privadas, né, que vão desenvolver esses algoritmos, vão desenvolver esses bancos de dados, vão desenvolver todas essas informações sobre a gente, que elas sabem muito sobre a gente e a gente não sabe nada sobre elas. Não existe transparência nesse processo de criação de algoritmo, desse secret sauce que eles falam sempre, que eles, como empresa privada que tem a finalidade do lucro, eles não podem abrir a caixa de Pandora para explicar como que eles fazem aquele produto, mas eles querem vender a qualquer custo. E hoje existe alguma empresa transparente nesse sentido? Como que é? Pensando assim, que você falou, deu o exemplo do ranqueamento de currículo, dos anúncios, né, que estão aí na nossa tela o tempo inteiro sugestionando coisas para a gente comprar. Existe alguma empresa privada hoje que tem algum tipo de estratégia para explicar como que funciona esse tipo de coisa? Porque... E responsabilização também, né, Pablo? É aí que tá, assim, a gente não tem uma regulação para, de fato, bater o martelo em relação a isso, mas existe algum mecanismo para essas empresas responderem? Olha, interessante esse seu tema. Uma das áreas mais
interessantes e que tenha tido cada vez mais produção nesse grande tema de tecnologias é exatamente a auditoria de algoritmos e a ética das inteligências artificiais. Isso não tem resposta ainda, porque o tema é muito difícil. Principalmente quando a gente trata de inteligência artificial baseada em deep learning e outras formas de treinamento como machine learning. Porque a base do algoritmo ela é criada pelos desenvolvedores, mas a partir do treinamento, o próprio algoritmo se automodifica. É muito improvável e até mesmo difícil que o desenvolvedor que desenhou aquele algoritmo consiga explicar o seu comportamento, porque o próprio treinamento modifica o algoritmo em si. Então esse é um debate muito interessante. Como é que a gente faz, como é que a gente produz balizas para auditorar esses algoritmos e tentar, de certa maneira, fazer uma explicação. Até porque nós, enquanto pessoas, sujeitos que são colocados ali, né, nossos dados tratados por esse algoritmo, a gente tem o direito de saber o que está sendo feito e como está sendo feito. E, infelizmente, até hoje, até o momento, a gente não tem um mecanismo eficiente para fazer. Você perguntou sobre né, se eu conheço empresas que fazem, que tenham atividades ou que tenham desenvolvido alguma ação nesse sentido. A gente tem pouquíssimas coisas nesse quesito que realmente são eficientes, mas a gente tem algumas iniciativas incompletas, insuficientes, mas que são alguma coisa no mar de nada, né? E aí eu vou até, enfim, de onde se menos espera há esse tipo de coisa. A Meta, né, que é a empresa que agora, a dona, né, a proprietária do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, etc., eles têm um board, né, um conselho de controle ali das atividades e dos casos de proteção de dados e de casos difíceis, né, que envolvem ética dentro da operação dos produtos da Meta. Então, é um conselho que é completamente insuficiente e não produz efeitos à altura dos desafios e da atuação, né, que esses produtos da Meta, né, aplicam na sociedade, mas é algo. E é isso que eu conheço. A gente tem muito mais hoje desenvolvimento de frameworks, né, enquadramentos ali, desenhos de formas de accountability de algoritmos sendo produzidos por organizações de sociedade civil, por centros de pesquisa, do que necessariamente vindo das próprias empresas. Então, essa é uma coisa. E aí, aproveitando, eu sei que não é o tema necessariamente do podcast, desse episódio em si, mas só porque é algo que pode passar como uma iniciativa de empresas para dar balizas para a inteligência artificial, que eu acho que a gente precisa pensar bem. Todas essas cartas, todos esses posicionamentos de grandes empresários como Elon Musk, CEO da OpenAI, e vários caras pedindo uma pausa de 6 meses no desenvolvimento de inteligências artificiais generativas e outros posicionamentos nesse sentido, eles nada mais são do que estratégias de mercado. Não acreditem que o Elon Musk realmente está preocupado com a inteligência artificial destruindo o mundo. Não sejamos inocentes. É muito mais uma resposta desesperada para esse desenvolvimento que tem acontecido e uma forma, né, de encontrar essas empresas no caminho de desenvolvimento que elas já estão. Então, veja, a OpenAI era uma empresa do Elon Musk que ele vendeu e agora soltou isso tudo, né? E tudo mais, e agora falou, não, pera lá. E aí ele mesmo agora está construindo a empresa dele, acho que agora ele deu até o nome, acho que é XAI, é a empresa dele de desenvolvimento de inteligência artificial. Então, veja bem, estou tão preocupado com o futuro da humanidade e já estou criando a minha, né? Então, é bom que a gente fique também muito, muito esperto e não sejamos inocentes em ver algumas dessas iniciativas que parecem ser benéficas e parecem querer defender os direitos dos cidadãos, mas que, na verdade, tem muito mais interesses de mercado por trás do que necessariamente uma preocupação com a proteção de dados da população. Sim. E eu acho que também, falando sobre essa questão da Meta, né, e tudo mais, você comentou, eu lembrei do documentário Privacidade Hackeada, né? Também tem na Netflix, foi utilizado os dados dos cidadãos para poder, acho que foram cidadãos ingleses, acho que foi, do Brexit, para a Inglaterra sair, né? Para o Reino Unido sair e tal.
Então, é puramente estratégia de vigilância. Eles sabiam quem tinha um perfil mais alinhado com determinada estratégia política e eles conseguiram influenciar através dos dados que eles tinham, que também as pessoas não sabiam que eles tinham, e aí ameaça a democracia, um monte de coisa. Aqui no Brasil a gente passou pela mesma situação, né? É muito parecido os movimentos, né? Os Estados Unidos também passaram por isso. Então, e assim se ganha a eleição, e assim se aprovam várias coisas e que você nem sabe que você está sendo monitorado de uma forma muito sutil e muito pouco transparente por conta da iniciativa privada e também pública, né? Mas a pública ainda tem que responder por mais coisas, né? A privada ainda tem um pouco mais de escapatória, né, em algum lugar. A empresa privada normalmente de onde vem essas ideias mirabolantes, né? Exato. O poder público Sim. tem o seu próprio desenho, né, que não permite com que as coisas andem tão rápido quanto na área privada, né? Mas é isso. Acho que você trouxe esse exemplo da Cambridge Analytica, né, de todo esse processo das influências nas eleições, seja do Brexit, seja na eleição do Trump, 2018 aqui do Bolsonaro. E exatamente, a gente veja, Brexit eu não lembro que ano foi, mas a eleição do Trump foi em 2016. 2016. O Brexit hoje foi 2014 ou 15? Por aí, né? Não foi antes. Eu sei que foi antes do Trump. Veja bem, 2016, há 7 anos atrás, e a gente até hoje não tem uma resposta para essas questões. Quais foram as respostas? Exato. Fechamento de APIs, que acabou significando uma perda muito significativa para pesquisadores que utilizavam, né, do material produzido pelas redes sociais para pensar a própria sociedade, desenvolvimento e as atividades de indivíduos dentro das redes sociais. Eu posso dizer, inclusive, que eu fui vítima, entre muitas aspas, desse processo de morte das APIs, né, porque meu doutorado foi basicamente analisando posts e comentários de páginas do Facebook. Minha tese terminou no mês em que fecharam todas as APIs e que não tinha mais como fazer. Então, eu dei graças porque eu consegui coletar os dados antes do fechamento. E o que a gente vê é isso acontecendo de maneira muito significativa. A gente vê isso agora, por exemplo, na ideia genial do Elon Musk de limitar a 600 tweets, né, para cada usuários, aqueles que não são inscritos na assinatura, principalmente porque as inteligências artificiais estão fazendo a coleta de dados, né, de tweets, que é exatamente o grande banco de dados, né, de linguagem natural, de gírias, de formas idiomáticas diferentes que tem acessível na internet, e ele está cortando essas APIs exatamente para atrapalhar o desenvolvimento dessas inteligências artificiais baseadas em linguagem. Então, a gente não tem ainda resposta sobre plataformas. A gente está agora nas discussões do PL 2630, né, de regulação das plataformas aqui no Brasil, que ficou conhecido como PL das fake news. E aí é isso, né? A gente está discutindo tudo isso sobre o signo da fake news e não necessariamente sobre outros papéis que essas plataformas também servem, né, para a sociedade. Então, é isso. A gente tem quase 10 anos aí de vários casos em que essas plataformas trouxeram dilemas para países, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também, e a gente ainda não tem uma resposta, né? Imagine para inteligências artificiais generativas que estão aqui agora, reconhecimento facial, policiamento preditivo, a gente continua batendo. Só uma correção da minha parte aqui. O Brexit foi votado em 2019 e eles saíram da União Europeia em 2020. É porque demorou tanto, né, para sair. Não, foi uma tour, né? Foi uma tour. E, Pablo, para a gente terminar, a gente levantou todas essas questões aqui, todas essas caixinhas abertas. Você conhece se existe alguma solução, alguma alternativa para no uso dessas tecnologias que são completamente enviesadas, que tem muito viés, que tem muito secret sauce ali das empresas privadas, que pode ajudar de fato? Você conhece alguma iniciativa, alguma solução possível para o que a gente vive hoje?
em relação ao reconhecimento facial? Só possível é o banimento do reconhecimento facial, não utilização. Eu acho que, do ponto de vista brasileiro, né, enfim, se você me permite, vou refrasear, né, o que a gente pode fazer do ponto de vista brasileiro para lidar com esse tema? O que eu acho discutir esse tema, e aí esse podcast e tantos outros materiais que a gente tem produzido são fundamentais e significativos para isso. A gente precisa que mais pessoas saibam do reconhecimento facial, que reconhecimento facial não é só uma forma que você utiliza para pagar a sua conta lá no aplicativo de alimentos, não é só uma forma que você acaba acessando ali o embarque de ponte aérea, tem muitas outras coisas por trás e que se escondem, né, se camuflam nesse manto da falta de transparência. Então é muito importante que a gente fale cada vez mais sobre isso. Acho também que um dos desafios, eu me coloco, inclusive, é exatamente tentar produzir dados e informações que tenham a cara do Brasil. Quando a gente fala sobre reconhecimento facial, e aí os argumentos surgem, né, para a defesa pelo banimento, a gente sempre utiliza argumentos e dados que foram produzidos por outros países. Então, a Joy, com o seu Gender Shades, em que ela mostrou exatamente o viés racial e de gênero nas softwares de reconhecimento facial. Quando a gente tem o relatório sobre a Polícia Metropolitana de Londres, mostrando que 86% dos casos de correlação eram falsos positivos. A gente tem exatamente e os casos de banimento que são muito mais profícuos no norte global do que necessariamente aqui na região ou em outros países do sul global. Então, a gente precisa abrasileirar, eu vou copiar o presidente Lula, a gente precisa abrasileirar alguns dados e alguns argumentos que a gente utiliza para fundamentar as nossas falas, nossos debates sobre banimento de reconhecimento facial. E, por fim, eu acho que nós, enquanto população, devemos e temos que dizer e fortalecer isso nas nossas cabeças, de que reconhecimento facial é mau uso do dinheiro público também. Além de todas essas mazelas completamente absurdas, né, para o ponto de vista dos direitos fundamentais, reconhecimento facial são milhões de reais gastos com uma tecnologia que não funciona e que produz vieses para a população negra e que poderia, né, esse dinheiro ser utilizado para coisas que realmente importam. A gente já mapeou cidades que não tinham saneamento básico adequado para a maioria da população, que não tinham asfaltamento nas suas ruas e mesmo assim estavam comprando câmeras de reconhecimento facial. Cidades que não registraram homicídios por um período de 5 anos, que não tinham nem 10 mil pessoas dentro ali da população daquela cidade, simplesmente estavam adotando câmeras de reconhecimento facial. Então, é bom dizer, o que estão fazendo com o seu dinheiro? É isso, comprando essas tecnologias que trazem essas preocupações e esses dilemas significativos. E, por fim, acho que mais do que necessário dentro ainda, inclusive, dessa chave do dinheiro, é bom que se entenda quem é que está ganhando com isso. Se a gente olha no caso de Goiás, a gente publicou um relatório 1 mês e meio atrás sobre Goiás, o quanto que teve o papel de um deputado federal na destinação de emendas para financiamento de reconhecimento facial e o quanto que eram suspeitas as empresas que ganharam as licitações. Então, veja, nada de graça, sempre tem alguém que ganha e, infelizmente, não é a população. E eu acho que aliado a isso que você falou também, eu particularmente quando eu tive meu primeiro contato com esse tema foi final de 2021, mais ou menos. E aí, quando eu conheci o tema e tudo mais, eu fiquei bastante abismada, assim, o quanto que já estava num processo avançado em alguns países. E aquilo ali, de fato, assim, foi um tempo até eu entender, né, enfim. Então, eu acho que o processo de conscientização das pessoas ainda precisa ser muito forte, né? As pessoas entenderem que elas estão saindo nas ruas e elas estão sendo filmadas, literalmente, sem o consentimento delas, né? Sim. Isso, para mim, é o mais bizarro, porque quando a gente tem o consentimento, né, estou ciente, quero seguir, né, quando a gente aperta lá aquela caixinha estou ciente, quero seguir, cara, tudo bem, né, que aí a gente, tudo bem entre aspas, porque minimamente a gente está ciente ali de coisas que podem acontecer, mas é isso que você falou, a gente sai e a gente não sabe se volta, né, porque no meio do caminho você pode ser preso.
ou você pode sofrer qualquer tipo de violência por parte do Estado que você não sabe de onde veio. E os efeitos disso a longo prazo também me preocupam muito, porque é questão de saúde pública também. Como é que fica a questão mental, a questão física? Se a gente já tem uma polícia extremamente despreparada para lidar com questões que envolvem, por exemplo, racismo, como que a gente vai querer utilizar uma ferramenta que remonta esse tipo de preconceito? Sim. Então, assim, a parte de conscientização da população, eu acho que para mim é uma das coisas mais essenciais. Sim. Principalmente para as pessoas saberem que isso está acontecendo. E sem essa possibilidade, a gente fica no escuro, num completo escuro, sem poder fazer nada efetivamente. Então, acho que esse processo de educação da população, entender também que esse tipo de política pública vai afetar não só uma pessoa, mas todo mundo, e algumas pessoas vão sofrer muito mais com isso do que outras, isso precisa ser debatido, discutido. Claro, e é isso. Acho que é reforçar para a população que segurança pública é algo muito, muito importante para ficar só nas mãos de polícia e de gestor público. A gente tem que entender o que são essas ferramentas que estão sendo utilizadas, entender de onde está saindo dinheiro e entender exatamente quais são os efeitos. Então, acho que é esse front que acho que é o importante para a gente avançar. Eu quero te agradecer muito pelo tempo, disponibilidade de vir aqui para conversar com a gente. Esse assunto eu gosto bastante, acompanho seu trabalho já há um tempinho e parabéns pela linha de estudo, pelo esforço dedicado, que também não é simples, né? Acredito que tenha muitas nuances aí no meio do caminho para dar conta. Então, queria te agradecer e também abrir esse espaço para, se você quiser propor, sugerir algum tipo de leitura, algum tipo de filme, algum tipo de conteúdo que possa, para a gente sugerir para os nossos ouvintes aqui. Perfeito. Eu agradeço a conversa. É realmente um prazer sempre debater esse assunto. Como eu disse, né? Não só importante quanto fundamental e cada vez mais urgente. E bom, você já deu dicas importantes e boas, né? O documentário da Joy, né? O Coded Bias é fundamental. Tem um outro documentário pequenininho que se chama Código Imoral, que fala um pouco sobre essa ética dos algoritmos. Acho que é importante. Mas eu vou indicar, além disso tudo, mas vou indicar mesmo a indicação real. Vai ser um filme que eu assisti recentemente, mas é um filme bem antigo, Blade Runner. Provavelmente muita gente já assistiu e eu acho que principalmente quando a gente tá cada vez mais caminhando para falas do tipo, nossa, as máquinas vão substituir os humanos e eles vão ter sentimentos e vão ter ações e tudo mais, etc. Acho que é um filme bonito para pensar exatamente esse mundo distópico em que a gente tenha um cenário muito daquela ideia de high-tech e low-life, né? A gente tem uma tecnologia muito avançada, mas é uma precarização da vida completa, né? E essa era a ideia do autor do filme para 2019, né? Que é o ano em que se passa a história de Blade Runner, o original. E agora a gente olhando agora já 2023, já passados alguns anos depois de 2019, que é o ano do filme, e a gente vê que a precarização continua entre nós, né? O low life continua e o high-tech é mais ou menos, né? Porque se a gente olha todos os desenvolvimentos tecnológicos que a gente tem, ou são besteira, como por exemplo o NFT. Você lembra disso? O NFT era mudança, era uma coisa super importante. Quem lembra de Bitcoin? Uau! Vai mudar, ninguém vai mais usar moeda. E é isso. Agora a gente tá com inteligência artificial generativa, que todo mundo diz, nossa, é muito inteligente, tem QI maior do que o Einstein. E na verdade é só um copia e cola bem rebuscado, né? Então, como é que essa promessa de um futuro de high-tech low-life, na verdade, acabou virando um low-life e tech idiota, tech imbecil, né? Tech insuficiente.
exatamente. Sim, medíocre. Medíocre, exato. Então, indicaria aí o Blade Runner, que foi importante agora ter revisitado. Eu acho que é sempre bom voltar aos clássicos, né? Sim, total. Gente, esse foi mais um programa do Casal 8. Siga a gente nas nossas redes sociais e no Spotify, gente. Tem um botãozinho lá de seguir. Segue a gente lá no Spotify também, porque quando a gente subir episódios, vocês já vão ser notificados pela plataforma do Spotify, beleza? E no YouTube também a gente sobe arquivos de áudio em formato de vídeo. Então vocês podem acompanhar lá no YouTube também. Tá bom, galera? Muito obrigada. Depois digam o que vocês acharam do episódio. Beijos! Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Segue lá no Instagram, @euthiagoaugusto. Até o próximo podcast.